Acontece o final de semana, gente, dia 1º de outubro, eleitores da cidade de Piracicaba poderão escolher os conselheiros tutelares no dia 1º de outubro. Eu peço a gentileza que o senhor e a senhora que nos assiste, que fique atento a essa entrevista que nós iremos fazer agora, que é muito importante a sua participação no dia 1º. Você tem o seu título de eleitor, você pode votar e escolher aí os candidatos, né, ao Conselho Tutelar da cidade de Piracicaba. Por isso eu recebo, aqui tenho o prazer de receber o Cassiano de Santos, ele que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cassiano, muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco sobre a atuação do Conselho e esclarecer sobre a eleição. Exatamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o Conselho, entender um pouco melhor e, claro, vamos falar também da eleição, né? Eu queria que você falasse, então, quem é o conselheiro tutelar e o que faz um conselheiro tutelar. Certo. O Conselho Tutelar, a gente ouve falar muito e às vezes tem bastante dúvidas sobre a atuação. O papel do Conselho Tutelar é garantir que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam efetivados, seja pela família, seja pelas políticas públicas às quais a criança e o adolescente tem direito, né? A educação, a saúde, o esporte, o lazer. Então, o conselheiro vai atuar quando ou a família ou o Estado está falhando na garantia desses direitos. Às vezes a gente tem uma ideia de que o conselho é a polícia da família, né, que vai lá para tirar a criança ou para castigar, para punir os pais. Uhum. Mas o objetivo não é esse. Perfeito. A gente teve, né, a confecção do ECA, né, que é tão importante aí, e o Conselho Tutelar, ele tem também como critério, né, seguir aí o ECA, correto? Correto. As atribuições do Conselheiro Tutelar, inclusive, são descritas no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi a lei promulgada em 1990. Sim. E, além de descrever as atribuições do Conselheiro Tutelar, é o ECA quem também descreve quais são todos os direitos da criança e do adolescente. E a atuação do conselheiro é rígida na garantia desses direitos. Perfeito. Estamos ao vivo aqui com Cassiano de Santos, ele que é presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Se você quiser participar conosco, é 2534-1234, 991411048. Você pode participar fazendo sua pergunta, tirando sua dúvida também. Estamos falando aí sobre o Conselho Tutelar, que dia 1º acontece, então, a eleição, né, dos novos conselheiros. Pois não, Maria? Cassiano, eu queria que você também falasse para o nosso público, né? Pois não, atualmente, acho que está... É isso aí. Quantos conselheiros nós temos no município hoje, Cassiano, por favor? Hoje nós temos 10 conselheiros no município, são 2 conselhos tutelares, cada conselho conta com 5 conselheiros, mas para o próximo ano nós já estamos fazendo a eleição para o 3º conselho, que a criação foi aprovada em maio desse ano. Então, nessa eleição serão eleitos 15 conselheiros para atuar em 3 conselhos tutelares, além dos suplentes. Para a gente entender, como que é a escolha do conselheiro? Ele tem alguma formação específica? Né? Eu queria entender um pouquinho como é que funciona isso. Para ser candidato ao Conselho Tutelar, é necessário, tem que atender a alguns requisitos que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na nossa legislação municipal. Não é necessário uma formação específica em termos de ensino formal. Ele precisa ter um ensino médio completo, né, a idade superior a 21 anos e ter a idoneidade moral reconhecida. No momento da candidatura, né, durante o processo de escolha do conselheiro, que começa muito antes da eleição, ele passa também por uma prova de conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? O ECA, e por uma etapa de formação também sobre as atribuições do Conselho Tutelar. Então, ele não é necessário que ele tenha uma formação específica em termos de universidade ou técnica, sim, mas ele passa por uma formação durante o processo de escolha. Quantos candidatos foram inscritos nessa primeira etapa antes da seleção? Porque, se eu entendi assim, você tem uma inscrição, né, de pessoas que têm interesse em ser um conselheiro, depois há uma
uma escolha dos finalistas, correto? Correto. O processo acontece em várias etapas, né? Primeiramente, é a inscrição de todos os interessados, e aí a comissão de escolha faz uma análise da documentação para ver quais atendem a esses requisitos que eu expliquei para ser conselheiro tutelar. Certo. Né? Depois disso, eles vão passar por uma prova, e atingindo a pontuação mínima, todos eles vão para a capacitação do Conselho Tutelar. Aqueles que concluírem a capacitação estão habilitados para a eleição. Então, nosso processo começou inicialmente com 32 interessados e terminou agora com 19 candidatos habilitados. Perfeito. Está aí a telinha, vocês podem abrir a tela inteira, esses são os finalistas, né? A gente veio a presença de mulheres, de homens, né? Em destaque para você aí. E também a gente pode ver pelas fotinhos a questão da idade também, né? Isso é algo também, um critério muito interessante que vocês fizeram aí também, né? Além de balancear, né, a questão dos homens, das mulheres, também a idade também, né? Foi levantado. Agora, me explica uma coisa, dia 1º, então, vai ser a eleição. Desses 19, quantos serão eleitos? Serão eleitos 15 titulares que, para iniciar a atuação, né, tomaram posse dia 10 de janeiro do próximo ano. Perfeito. E os demais todos serão suplentes. Suplentes. Né? E na ausência do titular, ou por deixar o cargo, ou por se afastar por um período maior de 31 dias, o suplente assume essa ausência. Ótimo. Toda pessoa poderá votar no dia 1º? Como é que funciona? Tem direito a voto todo eleitor do município de Piracicaba. Então, é necessária a apresentação do documento com foto e poderá votar aquele eleitor do município. Uma questão muito importante é que a lista de eleitores do município, fornecida pelo Tribunal Eleitoral, e tem um prazo de corte que é o dia 3 de julho. Então, aquelas pessoas que não tinham título de eleitor antes do dia 3 de julho, não estarão na lista e, portanto, não poderão votar. Então, aqueles que têm um título regularizado até o dia 3, no município de Piracicaba, estão aptos a votar. Perfeito. Onde a gente pode conhecer mais sobre os candidatos? A lista de candidatos está disponível, está sendo divulgada nas redes sociais da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e da Prefeitura de Piracicaba, além do site conselhos.piracicaba.sp.gov.br/CMDCA, é onde a gente encontra as informações dos candidatos. Além disso, né, a campanha de responsabilidade de cada candidato pode ser encontrada nas redes sociais. Caseiro, vamos explicar para a população também, e eu gostaria de saber, assim, vão ser eleitos 15, né, serão eleitos 15 conselheiros. Há uma troca, é isso? Quer dizer, quando a gente fala de eleição, há um período ou não, né? Funciona como um concurso público isso? Me explica um pouco mais. Tem um período que vai ter atuação, depois ele é obrigado a se afastar, abre-se novas eleições. Como é que funciona isso? Sim, a eleição acontece a cada 4 anos, né? Como as eleições de prefeito, presidente, vereador. Então, elas acontecem há 4 anos em uma data unificada em todo o território nacional, né? Primeiro domingo do mês de outubro. E o mandato é também de 4 anos. Então, durante os próximos 4 anos, o conselheiro vai atuar nessa função. Ele, finalizados esses 4 anos, ele pode se candidatar novamente, né? Ele tem, agora com a alteração da lei, ele pode se candidatar para quantas reconduções ele desejar, mas a cada término de mandato ele passa novamente pelo processo de eleição. Ele tem que passar, ele pode se candidatar novamente, só que ele passa pelo processo também de eleição, né? Fala um pouquinho da atuação, eu gostaria que você destacasse, né? Você está à frente também, enfim. Queria que você falasse um pouquinho das ações na prática de um conselheiro tutelar, né? Eu sei que ele preza, né, pelo bem-estar da criança e do adolescente, mas eu gostaria que você exemplificasse assim, uma situação, claro, resguardando o nome, enfim, claro, da criança e do adolescente, mas até do local, mas assim, algumas situações para a gente entender, não só da cidade de Piracicaba, né, mas vamos falar do Brasil, situações onde o conselheiro teve uma atuação fundamental na preservação desse adolescente, dessa criança. Certo.
Como eu falei no início, o conselheiro vai atuar em todas as situações em que o direito das crianças e dos adolescentes estiverem ameaçados ou não estiverem sendo garantidos. Para a gente pensar de uma forma mais concreta, algumas situações que eu consigo aqui lembrar e imaginar, são casos em que a criança na família está sofrendo algum tipo de violência, sendo agredida pelos pais ou pelos responsáveis, ou algumas vezes está tendo atendimento negado em alguma política que deveria atendê-la, né, tendo um tratamento recusado em hospitais, em escola, né? Não é uma questão da escola em que a família deseja, né? Existem os critérios para entrar em cada algo que aconteça e coloque em risco essa criança, né? Aí recebe a denúncia. Situações de o que a gente tem visto com muita frequência no nosso município, infelizmente, as crianças em semáforos, né, sejam sozinhas, sejam às vezes na companhia dos pais. Temos visto às vezes crianças muito pequenas, né, bebês, que estão ali sendo utilizados para mendicância ou para no comércio informal. Nesses casos... Posso falar, aproveitando que você falou do farol, assim, que a gente está vendo na cidade realmente. E a gente está vendo muitas pessoas que vieram de fora do país, com famílias, assim. Você vê a mãe, você vê as crianças, são pessoas de outras nacionalidades. Nesse caso, o conselheiro também tem atuação? Sim, esse é um tema que tem sido debatido muito intensamente no nosso município, porque há uma questão cultural, muitas vezes, dos imigrantes que não entendem, né, não estão apropriados da nossa legislação, do nosso sistema de garantia de direitos. E muitas vezes é difícil de identificar quem são essas famílias, né? Por questão de documentação ou até de uma forma deles mesmos se protegerem, né, vamos dizer, do Estado. Mas, então nós temos discutido muito qual seria o fluxo de atendimento mais adequado nesses casos, preservando as atribuições de todos, mas como se tratam de crianças que estão em situação de risco, também envolve uma atuação do Conselho Tutelar. Do Conselho Tutelar também, né? Vamos para a pergunta, a população participando, 991411048. Pois não, Maria, diga. Vamos sim, ó, o pessoal está elogiando, né, a pauta aqui, dizendo que é um assunto muito importante, né? Obrigada, viu, Angélica? E a Cláudia, ela dá boa noite, mora em Rio das Pedras. Posso voltar também? A eleição abrange a região metropolitana de Piracicaba? Boa pergunta. Ótima pergunta. A eleição do Conselho Tutelar é de âmbito municipal. Então, quem mora em Rio das Pedras, né, que é eleitor de Rio das Pedras, não pode votar em Piracicaba. Mas, com certeza, a eleição também está acontecendo no município de Rio das Pedras. Perfeito. Porque a atuação do conselheiro é dentro do município. Então, todos os municípios da região metropolitana do Brasil todo, nesse momento, estão com o processo de eleição dos conselheiros. Né, acontecem. Ótimo. Perfeito. Então, a atuação ela é do conselheiro, ela compete ao município, quer dizer, cada município tem a sua equipe e a demanda necessária. Aqui, no caso, 15. 15 é o suficiente para a cidade de Piracicaba? Ou não? Ainda falta conselheiros aí? Existe uma recomendação legal do número de conselheiros pelo tamanho da população, mas também de acordo com a demanda do município. Então, o que nós conseguimos afirmar hoje é que 10 conselheiros, né, 2 conselhos, não são suficientes. Há uma sobrecarga, né, um volume de trabalho muito grande nesse momento. Agora, com o terceiro conselho, a nossa expectativa é que isso seja sanado ou pelo menos minimizado. É 24 horas o trabalho do conselheiro? Tem plantão? Sim. O trabalho do Conselho Tutelar, a unidade, funciona em horário comercial, das 8 às 5 da tarde, mas sempre há um conselheiro de plantão para ocorrências que possam acontecer fora desse horário, em situação de emergência. Perfeito. E geralmente acionado também pela Polícia Militar ou pela Delegacia? Isso, ele é acionado pela Polícia Militar ou pela Delegacia no momento da ocorrência. Ok, perfeito. Então vamos convidar a população, então, a se fazer presente no dia 1º para essa votação, por gentileza. Sim, você que é eleitor de Piracicaba, é muito importante a participação, buscar conhecer os candidatos e estar presente no ginásio municipal Valdemar Batistalcas, no domingo, dia 1º, das 8 às 5
horas da tarde. Lembrando que 5 horas é o horário que encerra a votação, então, se possível, se programar para estar presente um pouquinho mais cedo. Nós estamos com uma estrutura bem organizada nesse ano para evitar grandes filas. Claro que isso vai depender da participação, mas nós estamos nos organizando para o processo ser o mais breve, mais rápido e seguro possível. E contamos com a participação de todos, né? Lembrando que uma eleição que vai determinar muito como será o atendimento das crianças e adolescentes nos próximos 4 anos em Piracicaba. Tá, então nós recebemos. Quem mais uma pergunta, Maria? Sim, né? Pois não. Claro que sim. Periquito quer saber se esse voto é obrigatório ou facultativo. Ah, boa pergunta. Ótima pergunta também. O voto para conselheiro tutelar é um voto facultativo. Perfeito. Tá? Ele não é obrigatório, aqueles que desejarem podem votar. No demais, ele segue a legislação eleitoral, então também um voto secreto, preservando aí a intenção e o desejo do eleitor. Perfeito. Nós conversamos, então, com Cassiano de Santos, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, presente no programa Piracicaba Agora, fazendo esse convite para a votação, que acontece dia 1º de outubro, né? E a escolha dos conselheiros que irão atuar, né, no bem-estar das crianças aqui no município da cidade de Piracicaba. Cassiano, muito obrigado pela sua participação, né, que a gente possa ter a presença da população fazendo, né, esse ato democrático e principalmente lembrando que um conselheiro tutelar, ele tem aí como base o ECA, né, que poucas pessoas conhecem. Diante de muitos fatos que a gente está vendo no atual Brasil, a gente tem que voltar a ler o ECA, né, e respeitar a lei que foi constituída de proteção da criança e do adolescente, né? A gente sabe que a base da ação do conselheiro tutelar está lá, está no ECA. Então, aos candidatos e candidatas que possam ter como mantra principal da sua atuação e a sua candidatura, né, para ser um conselheiro, ter o ECA, né? Mais do que qualquer outro princípio é seguir as diretrizes do ECA, correto? Correto. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar sobre esse processo que é muito importante e ainda muitas pessoas não conhecem. E realmente essa é uma observação muito, muito importante, é o centro da conversa. A atuação do conselheiro tutelar é baseada no ECA. Essa não é uma eleição sobre valores. Claro que todo candidato tem suas convicções pessoais, políticas, religiosas, mas o que está em questão são os direitos das crianças e do adolescente. Isso. E esses direitos estão previstos na nossa legislação, especialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa, então, exatamente. Então, eu agradeço a oportunidade e conto com a participação da população nesse momento. Tem mais uma participação aí, rápido, pois não, pode Maria. abrir direto, Bruno, por Vamos favor. Lá. O pessoal adorou muito, viu? Assunto muito importante. Gente, que assunto interessante. Muito importante. Dona Angélica, adorei essa pauta. Parabéns, Cassiano, também conosco aqui, elogiando, né? Parabéns, muito esclarecedor. O Leandro também, você vê que o assunto muito importante para a população, né? Cassiano, muito obrigada, viu? Exatamente. Eu que agradeço, é muito importante para a população. Eu fico muito feliz de ter esse retorno, de saber que existe interesse no assunto, que a gente pode auxiliar de alguma forma a divulgar e a informar a população. Quero ratificar, antes do Cassiano sair, né, embora, quero ratificar, parabéns pela sua escolha da atuação, é muito importante. E mais uma vez eu quero dizer que não é uma eleição política, é uma eleição com base no ECA. Então as pessoas que ali se fazem presente, elas vão agir com a base, com a essência, com as diretrizes do ECA. Tá bom? E se você está assistindo o programa Piracicaba Agora, nunca ouviu falar no ECA, puxa vida, pesquisa lá que é muito importante, todos nós temos aí de cor e salteado, né? O ECA, que é muito importante. Parabéns, sucesso lá, tá bom? Que seja os melhores, não os melhores, mas as pessoas que vão contribuir muito para a cidade de Piracicaba, principalmente para as nossas crianças e nossos adolescentes. Obrigado. Valeu, obrigado.